Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que nós paramos a vida corrida lá de fora e falamos sobre saúde. Eu sou Fabiola, sou mãe, nutricionista, empresária, tenho uma vida agitada igual a você que me assiste agora. E a gente para um pouquinho essa correria para falar de saúde. Hoje, especialmente, vamos falar saúde dos negócios, saúde financeira, saúde tributária, quem sabe até nos preparar para o ano que vem, que vai ter reforma. O meu entrevistado é uma pessoa muito especial, um amigo, mora no meu coração, é o Edson Junqueira. E eu queria te agradecer, Edson, por ter aceitado o meu convite. Ok, eu é que agradeço, é uma honra estar aqui contigo, também tenho uma admiração muito grande por ti. E espero hoje conversarmos um papo interessante, que não deixa de ser bom para a saúde, né? Uhum. Tudo que é relacionado a finanças é bom para a saúde, então a gente acaba sempre investindo e tendo resultado com isso. É, e falar de saúde financeira não tem como desmembrar das outras áreas da nossa saúde. Eu costumo falar muito aqui no Pausa Saudável que a gente tem 7 saúdes, é um ecossistema de saúde. Então, não só a saúde financeira, como a emocional, a espiritual, a física. Quando eu falo de nutrição e de educação física, é só um braço, né, dessa saúde. E aí, quem consegue com falta de planejamento financeiro, dormir bem, se alimentar corretamente, porque nós comemos as emoções. Então, uma família ou um empresário que está com dificuldade no negócio, é claro que ele vai negligenciar a alimentação às vezes, vai deixar de treinar. Então, volto a dizer, nós precisamos ter esse olhar para a saúde financeira, porque a gente, com o dinheiro no bolso, a gente produz mais, a gente fica mais saudável, se relaciona melhor com as pessoas, funcionário, família, enfim. Então, Edson, nossa primeira pergunta sempre para fazer conexão com o entrevistado é saber quem é o Edson Junqueira, qual a tua história de vida, por que que tu faz o que tu faz hoje. Então, fique à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Ok. Bom, eu sou então Edson Junqueira, CEO da EJ Consultoria, que é uma consultoria financeira empresarial. Né? Fazemos basicamente suporte financeiro, principalmente tributário, para as empresas, para ajudá-las na saúde financeira. Né, eu venho de uma carreira muito sólida em empresas multinacionais como executivo financeiro, né, aquele executivo financeiro sempre na linha de frente, não o operacional. É uma coisa que desde que eu comecei na minha carreira, eu sempre busquei estar nessas áreas-chave, né. Eu quero estar no momento da decisão, ajudando quem decide, porque eu sei que aquela empresa é o meu futuro e é o futuro dela, então a gente tem que estar junto e eu acho que eu posso contribuir muito com isso. Então toda a minha carreira foi calcada nessa caminhada de estar sempre em multinacionais, né, como executivo financeiro, dando suporte para quem toma decisões na gestão, inclusive apoiando lá de fora, né, as grandes multinacionais e matrizes no sentido de dar orientação para eles de como é o mercado, como é que a empresa está se comportando dentro desse mercado. Então, me formei em ciências contábeis, né, fiz alguns, cursos de extensão, né, principalmente MBAs na FGV, que é uma fundação muito reconhecida, e ali eu fui tendo muito aprendizado, né, absorvendo muito conhecimento, né. Mas o conhecimento forte mesmo veio da experiência, do dia a dia, né. No momento que você se prontifica a estar na linha de frente, você tem muitas responsabilidades, você tem muita pressão, né, você acaba tendo que fazer a chave virar, você faz o empresário tomar uma decisão que pode ser uma decisão ruim para a empresa, se for, vai dar muitas consequências. Então, o nível de pressão, o nível de estresse, o nível de preocupação também é muito grande. Mas também a realização é enorme, porque você vê a empresa prosperando, porque você está indicando, você está ajudando a dar o direcionamento, isso é muito legal. Então, em 2018, eu cheguei a um ponto de, não, acho que agora eu tenho mais é que ensinar, dar conhecimento do que estar dentro de uma empresa, dentro da minha caixinha, num processo operacional. Então, montei justamente a EJ Consultoria, até hoje estamos bem aí, atendendo grandes clientes, médios, pequenos, e sempre orientando eles. E me dá sempre muita satisfação quando a gente termina o trabalho, ver a alegria, a felicidade do pessoal. Eu sei que aquela empresa, com a minha ajuda, vai ter uma saúde financeira, vai poder viver mais tempo, não vai precisar tirar pessoas. Então, isso é o que me leva, assim, também como satisfação, não só financeira, né? Mas saber que eu consegui agregar para um grupo de pessoas, que é uma empresa. E aí eu queria te perguntar assim, dentro desses negócios você foi adquirindo sua base e de repente você decidiu empreender. Qual foi a virada de chave assim? O que que aconteceu para você dizer assim: "Agora eu vou pegar esse meu conhecimento e transmitir de uma forma onde eu sou um mentor, eu sou um professor"?
Porque isso acontece, acho que com a maioria dos empresários, né, nos dias de hoje, assim, quando eu converso com os empresários, eles falam: "Não, eu decidi que agora que eu aprendi, eu preciso transmitir, agora é minha vez de doar", né. Sim, Fabi, eu sempre trabalhei no seguinte perfil, de trabalhar em grupo, com times. Eu nunca fui aquele bichinho que fica na jaula, né, o mentor, né, a pessoa vai lá, só não bota a mão lá que ele morde. Eu sempre quis trabalhar em grupo e eu tive, pelo meu perfil, oportunidades dentro dessas grandes empresas de ensinar pessoas, não só da minha área. Né, um grupo econômico que eu fazia parte, uma multinacional americana, ela era listada em bolsa em Nova York e, assim, independente de você ser um engenheiro, ser um administrador, ser um técnico, você tem que entender de finanças, porque no fim do dia é o resultado lá para o acionista de Nova York que vai interessar. Então eu consegui muito na minha carreira entrar nas áreas de operações, formar profissionais, né. Tenho toda a humildade de dizer, não tenho nenhuma vergonha de que hoje um CEO da companhia da América Latina, eu vivenciei um ano na área de engenharia com ele, dando suporte e conhecimento para ele e para todo o time dele, de finanças, e hoje, se você for olhar a estrutura da companhia, basicamente todas essas pessoas estão em áreas-chave da empresa. Então eu fazia isso com muito prazer, porque eu aprendia muito com eles, então era uma troca, tá. Então foi isso que me levou a sair da empresa, chegar no momento que você começa a só executar. E aí, às vezes, a sua estratégia, o que você pensa, não está bem em linha, não que não esteja correta a estratégia da empresa, mas você fica pensando: "Cara, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muito conhecimento". Então eu já estava assim, antes de 2018, há uns 3, 4 anos, naquela ansiedade de dizer: "Eu preciso ensinar, eu tenho que sair daqui e ensinar", mas eu não sabia como. E aí chegamos a um acordo num determinado momento lá da empresa e foi muito bom para mim. Tanto que na minha saída eu ainda fiquei um ano como um consultor meio que dedicado para eles, e até hoje nós fazemos trabalhos para eles. Então isso que me fez levar, em conta, né, de que na realidade o meu conhecimento tem que ser dado, né. Eu consegui passar o conhecimento lá dentro da empresa, mas chegou um momento que eu entendi que agora esse conhecimento tem que ir para o mercado, tem que ser ampliado. Então foi essa a decisão e essa foi a trajetória que eu acabei levando para chegar criar uma consultoria financeira para isso. E quando a gente fala de consultoria financeira, quais são os braços que você, observa dentro do negócio do outro? Você, né, hoje a gente tem uma proximidade por conta de um grupo, uma confraria de empresários que a gente frequenta, e eu vejo muito que você fala dessa questão tributária, Uhum. mas finanças não é só isso, principalmente no negócio, né, tu tem ali, às vezes, a parte do lucro, contas a pagar, contas a receber. Você vê tudo ou o teu foco é o fiscal ali, o tributário mesmo? Nós atuamos muito e no Brasil, infelizmente, os empresários eles buscam socorro quando as dores estão muito forte, né. Então, quando está tudo bem ou pelo menos, né, no topo do iceberg a coisa parece estar bem, na superfície, você não vai chamar um consultor para melhorar a tua performance, para entender se você está fazendo a coisa certa ou errada, né, você não vai fazer isso. Nós entramos no jogo quando as dores começam a apertar demais, né. Mas aí a gente percebe que o empresário ele está precisando realmente de um reforço, né. Então a gente acaba entrando em várias áreas, tá. Por exemplo, muitos dos nossos clientes, nós entramos, pela questão tributária mesmo. Ele: "Olha, eu preciso de crédito, tô pagando muito imposto, tô com caixa negativo, tô devendo, eu preciso recuperar a saúde financeira, o meu caixa". Mas só que a gente acaba descobrindo que a questão tributária ela é uma consequência, né, o problema tributário dele é uma consequência de toda uma série de processos de desorganizações ou de falta de foco. Então, como nós somos parceiros, nós acabamos até evoluindo muito em outras questões, em outras áreas, né. Para deixar bem claro, a minha consultoria ela não é só tributária, né, nós atuamos também na parte de auditoria, contábil, né, auditoria de certificação também. Nós atuamos muito fortes na parte de gestão financeira e inteligência financeira. 90% dos clientes que nós chegamos e conhecemos e temos contato, a gente acaba vendo que o pessoal não tem instrumentos. O próprio CEO, o empresário não tem, os seus grandes executivos ou as pessoas que tomam decisões em negócios médios e pequenos, eles não têm ferramentas financeiras. Tomam decisões, mas não sabem que ali para frente os impactos serão ruins, não serão benéficos, né. Então a gente acaba atuando num portfólio grande de produtos para esse cliente, né. Às vezes entramos por essa dor da tributária, mas a gente diz para ele: "Cara, você resolvendo isso não vai resolver o seu problema, daqui a 2 anos você vai estar no mesmo patamar, na mesma situação".
você precisa reorganizar, você precisa ter inteligência, você precisa rever o seu negócio, a sua estrutura de custos. Então a gente acaba ganhando a confiança do cliente e podendo passar esse conhecimento para ele. E aí a gente acaba aplicando outros produtos, né, outros serviços que a gente pode ajudá-lo aí a organizar a empresa e ter uma saúde financeira. O tributário é o que mais dói, por quê? Hoje no Brasil é um dos maiores custos das empresas, né, e vai ficar cada vez mais caro. Então esse é o ponto. E essa reforma tributária, ela mexe muito com o empresário aqui no Brasil. A gente estava conversando ali fora sobre questões, até de um cliente, que ele tem vários CNPJs para baixar imposto e tudo. Vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro do brasileiro de gerir um negócio, né. Isso vai impactar? Quais são, digamos assim, os maiores gargalos nesse novo momento? É, a reforma ela ainda está sendo toda normatizada, né, ainda tem muitas e muitas e muitas questões, né, que ainda vão gerar muitas e muitas discussões também, né, principalmente judiciais. Mas assim, em suma, o que nós vemos até o momento hoje é, primeiro, para determinados setores, um aumento da carga tributária e segundo, né, toda aquela parte de desorganização documental, de processos da empresa, agora vão começar a trazer prejuízos para a empresa, porque ela vai precisar estar bem documentada, a sua rede de fornecedores terá que estar bem organizada, terá que fazer tudo certo, ele terá que rever, às vezes, se aquele determinado fornecedor, dependendo do enquadramento tributário dele, é interessante continuar para que o custo dele não aumente. Tem uma série de coisas. O que que nós percebemos, hoje dos empresários? Eles não estão entendendo isso, né. Fora o fato de que há uma questão de caixa muito importante, que o fisco agora ele vai tirar o dinheiro quando você estiver recebendo do cliente. Estou falando em linguagem simples aqui, né. Ou seja, e os créditos você vai ter que correr atrás para diminuir tua carga tributária. Meio parecido com os Estados Unidos, né, que já era assim. É bem semelhante o modelo, né. Só que dessa vez o fisco você não vai poder mais acumular créditos e pagar fazendo continhas de impostos. Você já vai ter o seu dinheiro sacado lá no banco diretamente para o governo e vai entrar só a parte do cliente líquida para ti. E isso necessita muita organização, necessita muito conhecimento, muita estruturação. As empresas já deveriam estar fazendo projeções de cenários, o que que vai acontecer com a minha empresa, com o caixa. Antes eu tinha um ciclo médio de 90 dias do imposto beneficiando o meu caixa, hoje vai ser zero. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente muda isso? Ninguém está pensando, né. Então, é nessa hora que a gente pode ajudar, mas a gente ainda entende que o empresário brasileiro não caiu a fichinha não. Não caiu a ficha em relação à questão da reforma, mas ela vai trazer muita complexidade e ela vai trazer também muita carga. É o que nós prevemos. Mas tem alguma coisa que vai ser bom para o empresário? Assim, eu não entendo muito de finanças, a gente paga administração financeira na faculdade e acabou, né. Sim. Mas minha pergunta é, por exemplo, quem faz, venda de entre estados, né, também tinham outros impostos que acabavam incidindo. A questão do serviço, isso também, prestador de serviço vai ter reforma? É pior para ele, é melhor para ele, ou só para quem produz, tem produto, fábrica? É, no geral, né, quando a gente fala em tributo, a gente só pensa no pessimismo, na coisa ruim, né, mas, ah, existirão aí coisas interessantes, né. Vou te dar um exemplo, assim, clássico, tá. Poderia dar 300 exemplos aqui, mas vamos lá. Hoje você tem uma empresa pequena e você concorre com 10 caras para fornecer para uma outra empresa. Esses 10 caras fazem meia nota, não emitem nota e chegam lá com um preço 40, 50% abaixo do teu preço. Né. Hoje as empresas que estão adquirindo esses serviços, amanhã, perdão, elas vão exigir que você dê a nota fiscal. Então, por exemplo, para você que faz tudo certo, né, faz a emissão das notas corretas, faz a carga tributária correta, você vai deixar de ter, por exemplo, esses competidores que são sujos, né, vamos dizer assim, nesse termo, né. Porque assim, os caras vão se obrigar a se adaptar ou vão cair fora do negócio, né. Então o teu cliente que antes comprava por 40 de um concorrente seu e não pagava os teus 70, hoje ele vai querer ter o crédito referente a essa compra. E o cara de 40 vai ter que emitir nota. Só que o cara de 40, quando emite nota, ele vai ter que colocar a tributação correta. E aí talvez ele custe 80 para a empresa. E aí você volta a entrar no jogo, você volta a ser competitivo, por quê? Porque você não está mais jogando com o mercado de pessoas que estão omitindo, né, toda a questão tributária na cadeia, né. Então acho que isso é válido. É, e isso aí é bem legal de ser dito, né, porque
Infelizmente, o brasileiro tenta dar um jeitinho para se beneficiar das coisas. E eu que trabalhei, às vezes contratando fornecedor, tinha muito disso, mas eticamente eu sempre dizia: "Não, não te quero, porque você não está trabalhando certo", né. Mas eu ficava com aquela impressão assim: "Cara, se ele faz essa proposta para mim, ele faz para todo mundo". E isso eu ficava pensando, né, me fazia refletir. Alguém sempre está tirando vantagem. E aí, a reforma tributária, é uma pergunta que eu te faço agora, ela vem para coibir esse tipo de prática, mais do que qualquer outra coisa, ou só na intenção de aumentar a carga tributária? Porque essa reorganização, ela é muito necessária para um país se desenvolver, né? Fala, Edson. Perfeito. Não, perfeito. Não, ela vai trazer essa organização, as pessoas vão sair um pouco das salas escuras aí que elas vivem aí no cenário tributário, né. Por quê? Porque você vai ter que emitir nota. Não é porque você está sendo, inclusive, pressionado pelo fisco, não é, é porque o teu cliente quer tomar o crédito. Pensa assim, hoje você emite uma nota, o cliente toma o crédito, vende, gera um débito e compensa com crédito. Né, mas sei lá quando é que ele vai pagar esse imposto, dependendo do nível de estoque, né, do giro que ele tem entre as compras e as vendas. Hoje ele se beneficia, ele faz caixa com o imposto. Amanhã o fisco vai tirar o teu dinheiro. Ele vai pegar lá, se você tem 100, o imposto é 20, ele vai te dar 80. O que que o profissional financeiro da empresa vai ter que fazer? Ele vai ter que buscar créditos para abater, né, para trazer para ele, vamos dizer assim, um imposto menor a ser pago. E aí esses créditos De ele quem está comprando. Exato, aí esses créditos ele vai arranjar de quem? De quem emite nota. Então você não vai poder mais admitir que o seu fornecedor não emita nota, você não vai poder mais admitir que o seu fornecedor com aquele produto, com aquela classificação, se enquadre numa classificação que dê uma alíquota de saída para ele menor, que vai ser uma alíquota de crédito menor para ti. Então você vai acabar exigindo. Mas o fisco fez uma coisa interessante, né, a reforma está fazendo isso. Ela vai pegar o dinheiro e dizer: "Agora você se vira para arranjar os créditos". Então, eu que vivia tendo que te auditar, que te policiar, você agora, empresário, é que vai ter que policiar essa rede toda. Porque se você não conseguir crédito, eu não vou aceitar, entendeu? E se outra coisa, se o seu fornecedor não pagar o imposto, você não vai ter eu vou tirar de ti esse crédito. Então, todas essas coisas, vão, de certa forma, organizar. Isso eu vejo com muito bons olhos, porque uma empresa séria é muito, vamos dizer assim, prejudicada por uma série de competidores que no Brasil o empresário se acostumou a fazer continha de imposto, entendeu? E emito, não emito a nota, faço meia nota, isso vai acabar. Para quem está no mercado vai terminar isso. Não, a gente até teve eu já trabalhei, né, numa empresa que eu tinha, clientes, que são empresas, que emitiam tinham MEI, mesmo sendo uma estrutura, tá, que exige um CNPJ. Tinha MEI para poder passar recibo para o cliente. Então assim, ó, aí é claro que concorre de forma desleal com o outro, né. Sim. E isso gente, a pessoa não tem peso de consciência não. Não, 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 eu Claro que acho não, né. que não tem, eu acho que o empresário tá ali, eu não vou julgar vamos dizer assim, quais são os motivos dele, né, se são de boa fé ou de má fé, não vou fazer esse julgamento, não tenho como, não sou melhor que eles, mas eu diria assim, existe sim uma briga injusta, uma competitividade que está sendo extremamente afetada por isso, né. Então eu já conversando com empresários, com amigos que têm empresas, até meus irmãos, eles: "Cara, eu tudo bem que eu vi que vai aumentar a carga, mas assim, ó, eu vou parar, eu vou começar a ganhar vendas que eu não ganhava há muitos anos, porque eu competia com o cara que não tinha nota, ou era meia nota, ou eu enquadrava o produto dele numa outra classificação melhor para ele, Isso. mas pior para a empresa. Então isso é por bons olhos aí a gente vê como positivo. E dentro de uma empresa, quais são as áreas que demandam mais inteligência financeira? Eu acho que isso aí tem que se concentrar muito na gestão da empresa, né, principalmente ali no nível do CFO para cima, do CEO, né, do pessoal gerencial, executivo principalmente, né, mas, não deixar isso aí descer para toda a companhia é um erro, né. Eu acho que todos têm que ter um pouco do conhecimento financeiro, da cultura financeira, dos números da empresa. Então, de fato, toda a área da empresa tem que entender o seu lugar, que nas engrenagens dessa empresa, na engrenagem do resultado que gera a sobrevivência da empresa, ele tem que saber onde ele está, como é que ele tem que funcionar, quais são os limites dele, quais são as eficiências que ele tem que buscar.
Mas claro, sempre se concentrando ali no pessoal da gestão do negócio, porque é ali que saem todas as decisões, as gestões estratégicas da empresa, né. Então, mas jamais esquecendo de que o pessoal lá embaixo precisa contribuir, quer contribuir, mas às vezes não tem espaço para isso, né. As coisas não são divulgadas e comunicadas a contento, então eles acabam não participando. Eles só recebem as notícias boas ou ruins quando a coisa não está muito bem, né. É, isso é papel de um grande líder, né. Quando você tem uma cultura empresarial muito bem implementada, onde a pessoa que está lá na faxina sabe o que está acontecendo com o negócio, que tem prosperidade, que não tem prosperidade, que a fase está boa ou está ruim, eu posso ter um olhar mais de contribuição, né, para o negócio. E eu nunca falei sobre isso aqui, porque como o tema do Pausa Saudável é saúde, mas como eu tenho 20 anos de carreira quase de negócios, né, eu sempre prezava pela gestão da qualidade e eu lembro que quando a gente ia conversar com um pedreiro na obra, um servente, e ele dizia: "Ah, o papel da empresa, a missão da empresa é fazer o cliente receber o apartamento feliz". Eu dizia: "Uau, isso aqui que a gente precisa, né". E você bem falou uma coisa muito legal, assim, e isso é de quem trabalha em grandes corporações, porque tem os departamentos, assim, bem separadinhos, né. Quando eu entendo que o meu trabalho impacta diretamente no todo do negócio, e não é só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, essas empresas acabam tendo sucesso, né. Falar de cultura para mim é um tema que eu amo falar de cultura empresarial, sabe. Entender os porquês, né. Exato. É, a cultura, né, ela é extremamente importante dentro de uma organização, porque você tem várias pessoas tomando várias decisões no dia a dia de forma muito departamentalizada, né. Então você tem que criar os links para que as decisões de cada um estejam vinculadas com alguma coisa maior, que é o resultado da empresa, que é o objeto da empresa, que é a satisfação do cliente. Então essa cultura ela tem que ser trabalhada principalmente na parte financeira. Porque é essa que vai dar a sobrevivência para a empresa, né. Então, a gente precisa o empresário precisa estar sempre muito atento a isso. É, e auditoria é uma coisa interessante e não é à toa que existe uma periodicidade para ser feita, né. E eu não falo nem só de financeiro, mas a própria gestão da qualidade. Você precisa entender os processos e seguir à risca. Isso impacta diretamente no lucro do negócio, né. Com certeza, com certeza. Nos anos 2000 ali, eram muito famosos os Balance Scorecards, né. O que que era um sistema de medição, onde você começava do topo da companhia, nos resultados macro, né, o que que a empresa vai apresentar para 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 Nova York, lá para a bolsa, né. Mas você trazia isso aí para o país, que era parte do resultado consolidado da companhia, e dentro do país você trazia para a empresa, desde as métricas do presidente até o cara que fazia parte de uma área, de um determinado setor, vamos dar um exemplo, uma contabilidade. Então, no momento que você diz que a empresa no Brasil vai ter um lucro naquele ano de 100 milhões, a corporação já consolidou isso lá e mostrou para Wall Street: "Gente, ó, invistam aqui porque o lucro consolidado global vai ser tanto com 100 milhões do Brasil". Mas como é que nós vamos fazer esses 100 milhões no Brasil? Como é que o cara lá embaixo na fábrica que está tomando decisão, o engenheiro que está fazendo o produto, ele tem que saber as métricas dele. Então, no momento que você define um objetivo e baixa esse objetivo área a área, né, você vai dizer na contabilidade, você vai poder gastar tanto de despesa. Então, você vai ter que ter uma folha de tanto, gastos de tanto, contratar consultorias de tanto, e assim vai. Você vai dando poder para as pessoas dizendo, cara, eu não posso fazer essa empresa sozinho, mas eu posso fazer minha parte. E isto aqui que estão me dando, se eu atingir isso, eu fiz a minha parte. Então, eu vou garantir que a minha parte esteja bem para garantir o resultado. Né, a própria qualidade, né, geralmente são áreas que precisam muito de investimento, porque são relacionados à segurança, meio ambiente, saúde, né, tudo, né, a própria qualidade do produto, né, que o cliente recebe. Então, ela vai ter um budget lá para cumprir, e ela vai ter um budget discutido, obviamente, né, alinhado com o resultado previsto da empresa, mas ela vai cumprir aquilo. Se ela cumprir aquilo, cara, ela fez a parte dela. Entendeu? Essa área está fazendo a parte dela, né. Então isso que é o legal, você tem que fazer a cultura financeira descer aos níveis todos da empresa, porque você dá poder para as pessoas, você dá engajamento, que é isso que precisa, né. E numas grandes corporações, às vezes o problema são que as áreas não se conversam, né, a historinha, aquela brincadeira do cachorro de 2 donos, né. Um acha que está dando comida, o outro também acha e o bichinho morre de fome.
Então você tem que criar esses vínculos e dando, vamos dizer assim, poder para essas pessoas, dando, né, a capacidade deles participarem desse jogo, eu acho que isso aí traz muitos resultados. Eu tenho uma natureza muito inclusiva. Desde que quando eu comecei a trabalhar, eu percebo que eu tenho esse olhar, assim, de dizer: "O que eu estou fazendo, eu tenho que falar para as outras pessoas, porque pode ser que, de alguma maneira, eu respingue algo em alguém". E olha só que interessante, né, hoje a juventude, ela carece desse olhar mais macro, né. E eu tenho 2 homens em casa e eu falo o tempo todo isso para eles. O que que acontece, né, quando eu tinha 17 anos, me formando ali na escola e eu fui para a faculdade de administração, eu percebi que essa coisa de eu ser inclusiva já existia em mim. E olha só, como eu cresci nos negócios em que eu trabalhei. Eu lembro que nessa construtora que eu fui trabalhar, eu assumi o departamento de assistência técnica. Então o meu papel era ver as não conformidades dos empreendimentos e fazer as correções. Existia uma equipe de uma engenheira, uma técnica e uns pedreiros lá, né, que iam nos apartamentos corrigir coisas dentro da garantia dos 5 anos de entrega. Que eu comecei a perceber? Ah, tem muita demanda de inclinação errada, ou seja, lado contrário para o ralo dentro da parte do chuveiro. Aí, olha o atrevimento da Fabiola, né, eu lembro que eu falei com a engenheira-chefe, e eu disse assim: "Eu posso dar uma palestra para os engenheiros?" Eu tinha 24 anos. "Uma palestra? Você da assistência técnica dá uma palestra para os engenheiros?" Eu disse: "Sim, porque a construtora está perdendo dinheiro de tanto que faz reparo, e às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo dentro da obra. Antes de entregar, tem que fazer uma revisão de todos os andares, de todos os banheiros. Cadê o técnico de edificações dessa obra, né?" E aí foi. Disso aí, eu fui convidada pela construtora, que tinha mais de 60 funcionários, para ser auditora interna. Foi ali que me despertou o interesse de fazer MBA em gestão da qualidade de processos. Porque eu saí da assistência técnica, passei a ter um nome de auditora dentro do negócio, me destaquei lá na construtora, e o que eu vejo hoje, que é exatamente o que você está falando, essa questão do olhar do líder. Aquela engenheira, ela mudou a minha carreira, quando ela disse sim. É claro que na hora que eu fui dar a palestra para os engenheiros, eles começaram me olhando meio torto. Depois eles se abriram, começaram a rir e tudo mais. Porque é diferente, né, eu já era formada em administração, né, mas eu era nova e tinha engenheiro lá de 50 anos, com 20 anos de carreira e pensando: "Essa menina aqui querendo me ensinar o que eu tenho que fazer", né. Mas olha só que legal é quando a gente tem esse olhar para o negócio inteiro. E a gente acha que: "Ah, eu vou fazer o meu, 18 horas eu vou para casa e tchau", né. E é assim, a gente cresce independente do novo cenário dos negócios, das empresas, se é CLT ou se não é, quando tu tem um olhar mais proativo, não tem como você não crescer, Perfeito. não tem como crescer. É, e tu colocasses muito bem, né, a proatividade, né. Mas ninguém vai ser proativo se você tem um agente acima de você centralizador, que não compartilha. Eu digo também, comunicação é extremamente importante. Não é a comunicação de eu conversar contigo dentro do setor, te conhecer Ou melhor, com o cliente, ou com o né. cliente, é a comunicação da informação, onde nós estamos hoje, nesse momento, um fato interessante, importante é esse. Então a comunicação ela é fundamental e a comunicação financeira é parte dessa comunicação. Então tu percebesses, tu tinha um empowerment teu, né, tu te deu esse poder de dizer: "Cara, eu sou a empresa, eu vou lá e eu estou extremamente insatisfeita que os pisos estão inclinados e provavelmente estão gerando um retrabalho, um custo adicional e uma insatisfação Prejuízo. do cliente, que é o pior Exato. prejuízo". Prejuízo financeiro para a construtora, que o dono da construtora nem sabe que o pedreiro lá faz a inclinação errada, Exato, e o cliente insatisfeito. exato. Então o ideal é que a gente tivesse aí em todas as áreas uma fabíola, que questione, né, que questione. Eu sempre desafiei meus funcionários a me questionar. Obviamente tem momentos que você precisa tocar o barco, né, que as coisas estão direcionadas, mas o questionamento ele te ajuda a entender aonde que a informação está chegando e como é que a comunicação está. Então, a partir disso, você consegue engajar mais as pessoas também. E na tua consultoria financeira, você, traz esse olhar mais empresarial também para o negócio? Você falou agora de comunicação. Existe uma comunicação externa para o cliente final e tem a comunicação interna. Isso entra no escopo do teu trabalho como consultor? É, eu acho que ele é fundamental, né. Eu não gosto de entrar numa empresa e fazer um trabalho.
Eu gosto primeiro de customizar o meu trabalho nessa empresa, que significa entender a empresa, e para isso eu preciso conversar com o empresário, com seus grandes líderes, entender a mentalidade dessa turma, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam. Eu não posso chegar lá e existe uma, como você falou, tem um cara de 50 anos lá que faz aquilo. Eu não posso chegar e dizer para ele: "Ah, no dia seguinte faça diferente". Eu tenho que entender qual ponto eu preciso atingir para que eu possa gerar nele uma, não uma desconfiança, mas uma confiança para que ele aceite a minha colocação. Porque às vezes você não vai mudar a consciência, né, ou a forma de agir de um empresário que trabalha há 50 anos fazendo a mesma coisa. Mas você tem que tentar, sensibilizá-lo e dizer: "Eu não estou aqui para mudar o teu legado, eu estou aqui para melhorar, agregar um pouco mais a esse teu legado, ou impedir que ele diminua ou se perca". Então eu gosto muito de sentar com o empresário e discutir. É como eu falei no início ali, a minha carreira ela foi pautada em tomar decisões, estar sempre na linha de frente. Então eu sempre me considerei um dono da empresa, como se a empresa fosse minha. Obviamente, eu não tinha milhões ou bilhões para comprá-la, mas eu pensava como se fosse minha. Então, hoje, quando eu chego numa empresa, eu não quero falar só da crédito tributário que eu vou recuperar para o cliente. Eu quero entender como é que ele monta a empresa, como é que funciona, como é que ele mede, como é que ele projeta, como é que ele toma as decisões dele. Se ele der essa abertura, eu consigo colaborar com ele e muito, muito mais coisas. A gente consegue fazer um trabalho muito mais amplo. Óbvio que o tributário vai ser um ganho mais rápido, né, mais certo, né? Mas a gente tem que entender que há coisas para melhorar em toda a empresa. Então, se nós temos essa abertura com o empresário, a gente consegue também trabalhar muito com mentoria, né? Vamos pegar o cara lá da engenharia que faz produto, faz um produto lindo, maravilhoso, mas quando chega no mercado, o produto não concorre com ninguém, porque ele está num nível acima de preço. Então, quem sabe, vamos montar uma estratégia de desenvolvimento de produto que se enquadre também numa questão tributária bem mais, vamos dizer assim, eficiente. Vamos pensar, tudo isso é trabalho, é projetar, é pensar. Então, a gente tenta sempre buscar essa parceria com o empresário para ser um segundo, um cérebro, né, para atuar junto com ele. E se ele dá essa abertura, nós sempre conseguimos entregar bons produtos e ajudar muito na evolução dessas empresas. Sensacional. Bom, você que está me assistindo, vamos dar uma pausa saudável para falar um pouquinho da Somusive, que é uma tecnologia, uma inteligência artificial que está disponível para as pessoas que gostariam de falar sobre suas queixas. Então, vamos ver a vinheta. E aí, Edson, já que a gente falou agora de saúde mental e tudo mais, a gente sabe o quanto nós, empresários, e eu me coloco dentro dessa cesta, a gente pode sair um pouquinho do eixo quando a gente está financeiramente instável. E eu queria que você falasse assim, o que que você enxerga quando você entra dentro de um negócio e você tem contato com esses líderes e esses CEOs? Você enxerga além do que tu foi fazer ali de consultoria, exemplo, a saúde emocional dessas pessoas. Como é que tu enxerga hoje, a nível de liderança, como esses líderes estão? E se isso impacta no negócio também, né? Impacta 100%, brincando aqui, né, na matemática, 200%. Por quê? Porque quando nós chegamos na empresa através de uma dor que o empresário teve ou está tendo, nós percebemos que aquele negócio que ele tem ali, ele já montou há 40, 50 anos, às vezes é um negócio de família. Então, tem muito conhecimento ali, muita dedicação, muito esforço, né? E nós percebemos o quê? Esse cara não pode estar nessa situação somente porque ele não tem competência para isso. Ao contrário, a competência dele é acima da média. Ele montou um negócio, ele tem pessoas, tem uma empresa, tem produtos. Então o problema não é ele, né? O problema é que ele está envolto ali em tantos problemas financeiros que isso acaba impactando a vida dele, pessoal, e também a vida financeira, né, e as decisões que ele toma, né. No momento que você está ali, vendendo o almoço para pagar a janta e não sabe se vai pagar a janta, o que que acontece? O empresário ele começa a entrar num parafuso. Então ele não para para pensar na estratégia, ele não para fazer um mapeamento do que está dando certo, do que não está dando certo, ele não tem tempo, ele está pensando em como pegar o empréstimo para pagar a folha no final do mês. Ele não está pensando em, vamos dizer assim, como resolver a questão de custos, ele não está pensando na estratégia, ele não está se comunicando bem com as pessoas, porque nesse momento a pessoa entra no modo terror, e aí as relações acabam ficando ruins com seus diretos, com seus sócios, às vezes até com seus clientes. A saúde, ela afeta diretamente o negócio, totalmente. Às vezes a própria saúde financeira da empresa, né. Por quê? Porque o empresário não está mais sendo aquele empresário, ele é uma pessoa num momento de terror,
que está tentando resolver coisas correndo a gente brinca, o cara está literalmente correndo em volta do rabo. É que nem um cachorro, ele não vai parar naquele círculo. E isso afeta tudo. Então ele não tem tempo para pensar, ele não tem tempo para se concentrar, ele não tem foco, ele não tem comunicação com as pessoas, porque ele quer resolver o problema, então ele entende que ele vai se sentar numa salinha dele lá, se fechar e vai trazer todos os problemas. Geralmente é isso que a gente quer fazer, o exército de um homem só, né. Então, eu acho que a primeira coisa do empresário antes de sair de casa, ele tem que pensar na saúde dele, física, para depois ele pensar na empresa, porque se ele não estiver bem dentro da empresa, o dia a dia nos mata, são muitas decisões, são muitas questões a serem resolvidas, e se ele não estiver bem com a cabeça boa, se ele não estiver bem com o seu corpo, lhe dando resposta, suportando toda aquela carga, as 2 coisas vão falhar, tanto a empresa como a saúde física dele. E a gente vai fazendo isso aos poucos, né, porque, eu já vivenciei, conheço gente muito perto, muito próxima, que vivenciou colapso também, e não tem como essa empresa não ser impactada quando a gente não tá bem, né. E as nossas relações, são afetadas em casa, né. Eu lembro que eu conheço 2 pessoas, né, que tinham entendimentos opostos em relação à família e negócio. Um dizia assim, numa mesa de reunião, né: "Se eu não estiver bem na minha família, eu não consigo ficar bem no negócio". Mas o outro dizia: "Tá, mas se eu não estiver bem no negócio, como vou ser uma boa pessoa para minha família?". Então, o caminho do meio para mim, Fabiola, é sempre o melhor, o equilíbrio. A família não pode ser mais importante do que o negócio, e o negócio também não pode ser mais importante do que a família, né. Perfeito, tu usaste essa palavra-chave, é o equilíbrio, porque eu lembro muito antes dos anos 2000 ali que se falava, você pode ter os estresses que tiver na empresa, mas chegando em casa você tem que ser outra pessoa. E aí se começou já naquela época, né, os coachings, né, os psicólogos começaram a dizer: "Cara, você não consegue separar uma coisa do outra. Você fica 3 horas em casa por dia e 8, 9, 10 horas no trabalho ou até mais, então você não consegue separar essas coisas, não existe um botão de desligar, né". E eu acho que nós evoluímos, né, hoje a gente está focando justamente na saúde, não existe estar bem numa empresa, né, e a saúde física, pessoal não estar bem. Ou seja, você não consegue desligar essas 2 coisas, elas estão estão ligadas intrinsecamente. Então, era como no passado, você não consegue se desligar da empresa em relação à família e vice-versa, e hoje você tem que jogar nessa equação a saúde, porque Sim. para mim ela é mais importante, né. Se você me pergunta eu vou à academia quando posso todo dia, se quiser, né. O cara, pô, aquele cara é um boa vida, eu não sou boa vida, é que se eu não vou na academia, eu sei que eu tô trazendo algum prejuízo para o meu corpo. Então eu vou me cuidar, eu tenho que me cuidar, eu sou obrigado a me cuidar se eu quero ter os resultados pessoais e financeiros que eu pretendo ter dentro da minha empresa. Então a gente precisa se cuidar sim, né, e a saúde é, para mim, o primeiro plano aí desse projeto aí. Na minha mentoria eu falo sobre isso, né. Porque às vezes você diz que não tem tempo para ir treinar, porque você tá ali no trabalho, mas é um gatilho mental, você tem que dizer assim: "Vou parar, eu tenho que parar, 40 minutos que eu vou ali na academia e treino, vai gerar endorfina, dopamina, serotonina, que vai fazer eu voltar para o trabalho e acelerar o meu serviço", porque você tá ali procrastinado, numa energia baixa, com fadiga intelectual e física, e aí tu vai, treina e volta melhor. Então assim, é desconstruir paradigmas. "Ah, eu vou perder tempo indo treinar". Não, pelo contrário, você vai ganhar tempo no trabalho. Exato, você ganha produtividade, né. Muitas vezes me lembro no trabalho que eu estava lá até altas horas da noite tentando resolver questões, aí tinha uma hora que eu chegava na conclusão de que não vai resolver. Eu vou dormir, vou para casa, vou dormindo. Bom, no outro dia eu resolvi o problema em 1 hora. Dá tempo para o teu corpo, para o teu cérebro trabalhar, ele não é uma uma máquina que trabalha 24 horas por dia no limite, né. E até a máquina precisa recarregar a bateria. Precisa de manutenção, precisa de limpeza, precisa de tempo, né, um pouquinho ocioso para se recuperar. Nós não somos máquinas, né. Eu fiz uma imersão uma vez, há uns foi em 2017, já tem 7 anos isso, né? Não, mais, 8 anos. E era um choque de realidade, sabe? A gente olhava as 4 principais, áreas da nossa vida emocional. Então era raiva extrema, eh, tristeza extrema, alegria extrema e tinha outro lá. Alegria eu falei já? Alegria, raiva, tristeza e medo. E o medo. Que são o que os animais têm são essas 4, né, os 4 sentimentos maiores são esses.
E eu lembro que teve uma hora lá que a gente foi levado, assim, à resistência física no limite. Terminou a última atividade às 3h30 da manhã, a gente virando madrugada, e às 5 da manhã tinha que acordar e recitar um poema do Napoleão Hill, né. E eu disse: "Meu Deus, eu não vou conseguir". O que que eu fiz? Eu fui a única pessoa que fez isso, tinha 12 participantes. E aí eu falei assim: "Eu vou dormir e vou acordar 4h30". E todo mundo foi para os quartos lendo, assim, porque era uma decoreba, né. Se você se sente um fracassado, não sei o quê, era um negócio assim. E eu fui dormir, pois eu fui a única que conseguiu recitar do início ao fim, porque eu primeiro dormi e decidi acordar meia hora mais cedo. Sim. Que louco, né? Não, mas é que é lógico, né, nós seres humanos, às vezes, queremos sair um pouco da lógica, mas não conseguimos. É lógico, você tem que dar descanso. Teu cérebro tem que estar bem na reunião. Se você não dormiu, teu cérebro não vai estar bem, não existe um ser humano fora do comum que funciona assim. Eu duvido até, biologicamente, medicamente falando, do ponto de vista médico, não existe isso, né. Então acho que é por aí. Vai ter mais sucesso sim, com certeza, não tenha dúvida. É, e sono ele precisa ser reparador. E crises econômicas, né, que saem do controle do empresário, você enxerga elas como oportunidade ou como problemas? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto de trabalhar, às vezes, sob o estresse, sobre uma questão, assim, bem mais abrangente, mais relevante. E eu posso te dizer que na minha carreira, onde eu mais aprendi foram em cima das crises, né, em cima das questões, dos problemas, que aí eu tinha um engajamento muito maior, o meu cérebro me ajudava a funcionar muito melhor dessa forma. Talvez aí que tenha me levado até aí para uma consultoria, né, para justamente ajudar outras pessoas, outras empresas que estivessem em crise, né. Mas a crise ela não é ruim, né, porque você aprende na resolução da crise o que você deve fazer para não ter outra crise. Então você acaba, parando as máquinas, você acaba entendendo o que aconteceu, mapeando os problemas, né, gerando as soluções para esses problemas e depois você vai criar algo mais permanente, ou seja, você vai dizer: "Aqui eu não posso errar mais para frente, nesse ponto eu não posso mais errar, nesse ponto eu vou eliminar esse fator aqui de problemas". Então, o bom da crise é que você mergulha, entende, resolve e você não vai ter uma repetição dela. Se você fez um bom mapeamento, um bom diagnóstico e montou bons planos de ação para sair dessa crise. Então eu sempre vejo a crise como uma coisa positiva, ela nos traz aprendizados gigantescos. Eu, como um financeiro, aprendi muito nas crises, né, quando todo mundo estava ali ao sol, tomando um solzinho nas áreas em que eu trabalhava, quando vinham com problema eu levantava o dedo e dizia: "Dá para mim isso aqui". Mas não é bem da tua área, mas eu desenvolvo, vamos lá. Então eu aprendi muito. Hoje eu não seria consultor se eu não estivesse me atirado nas crises, sejam, por ordem ou por eu ter me metido nisso, né. Então eu vejo crise sempre como uma coisa positiva de aprendizado para a gente melhorar e não errar mais para frente. E além da reforma tributária, quais são as tendências para 2026 que os empresários precisam estar atentos, assim? Seja no financeiro, seja nos negócios. Você vê algo que o pessoal precisa se preparar? É, eu vejo olhando muito, principalmente para o executivo financeiro, né, que 26 e para frente, né, tem muitos riscos por aí, né, globais, né, endividamento global, umas questões de conflitos que afetam obviamente a economia, né, mas o gestor financeiro ele tem que estar atento basicamente para mim a 2 coisas bem importantes, assim. Uma como você falou lá no início, a parte de inteligência artificial, de automatização, né, de explorar mais essa ferramenta, né, até porque ela vai vir. E vindo, ela trará muitos benefícios, mas ela também vai derrubar muitos muros. E eu acho que o empresário que cuida da sua empresa, o executivo também, eles têm que estar atentos a isso, porque o seu concorrente já está correndo também. Não só o concorrente, é aquele que está olhando a reforma tributária em relação a tu que não estás olhando, já é uma grande perda que tu estás tendo agora. Mas a própria inteligência artificial, ela já é um fator de competitividade que lá na frente a tua empresa pode ter um diferencial ou não, né. E eu acho que uma segunda coisa que é bem importante e mais financeira é a questão de gestão de riscos. Eu acho que os empresários, os executivos financeiros daqui para frente, muito fortemente têm que focar
na gestão de riscos, ou seja, entender, né, os riscos que o seu negócio, no mercado que ele está inserido, se estão bem administrados, se precisam fazer alguns ajustes de rota, porque daqui para frente a gente vai ver muitas questões de risco aí afetando as empresas. Então, eu acho que no aspecto financeiro são esses 2 aspectos, assim, que têm que ser observados pelos executivos, pelos próprios empresários. Quais são os diferenciais, assim, de um líder financeiro hoje dentro do negócio? Além do equilíbrio emocional, que a gente já falou, né, da própria saúde, quais são as habilidades e talentos que ele precisa ter para assumir uma cadeira como essa dentro da empresa? Eu acho que, por exemplo, hoje o executivo financeiro top, né, o CFO, como se fala, é o gerente financeiro, o administrador, ele serve muito, ele atua muito como um guardião das finanças da empresa, né. Mas ele tem que mudar esse papel, né. Hoje ele tem que trabalhar, vamos dizer assim, como um transformador do negócio. Ele precisa pensar, mudar o mindset dele para ser um transformador de negócio. Ele tem que baixar a cultura financeira para a empresa, né. Entre elas, fazendo storytelling, ou seja, falando de resultados, chegando ao nível mais baixo da companhia, né, divulgando, comunicando. Então, esses são os grandes desafios, eu vejo daqui para frente para esses gestores financeiros. Eles têm que tomar mais o negócio para eles e serem agentes de transformação, ou seja, pensar o negócio e pensarem com as tendências do que temos hoje, né. Ou seja, como é que eu insiro isso dentro do contexto da minha empresa, né. Como é que eu faço o meu time ser mais produtivo, né. Preciso dar ferramentas, preciso dar conhecimento, preciso dar treinamento, preciso comunicar melhor o que eu faço, o que a empresa precisa. Eu acho que esses são hoje os grandes desafios aí de um executivo financeiro. Sair da caixinha de guardião das finanças para ser um parceiro ali do dono do negócio. Cara, vamos lá, o negócio é meu, eu tenho que te ajudar a transformar. Então, acho que são bem importantes esses aspectos aí. Edson, e a questão da recuperação de crédito hoje? É uma dor do empresário? Eles estão sabendo? Tem muitas dúvidas? Como é que você pode contribuir nesse sentido? A recuperação do crédito, ela alivia a dor do empresário, né? Mas a gente percebe que quando não feito esse processo de forma correta, acaba levando a muitas questões financeiras e às vezes até uma situação de quebra de empresa, né, de descontinuidade do negócio, né. Mas uma coisa que a gente enfrenta muito ainda, existe muita desconfiança quanto à recuperação dos créditos, né. Porque no fim o empresário pode achar que você está querendo fazer alguma fraude, que você pode estar querendo, fazer alguma simulação fiscal, que você pode estar fazendo algum ilícito, né. E não é nada disso, é falta de conhecimento mesmo, né. Então, essa coisa que nós tentamos desmistificar com os empresários, né. E no momento que eu chego para o empresário, contrato o serviço e eu entrego para ele o trabalho, ele percebe que ele vivia com uma série de conceitos pré-determinados que estavam totalmente incorretos. O próprio contador da empresa, o próprio executivo financeiro. Porque a gente chega e mostra para ele uma nota fiscal que tinha um valor de crédito X e mostramos para ele que o relatório dele reportado para a Receita não tinha aquele valor. É um erro. Ele: "Mas como aconteceu isso?" Eu digo: aconteceu isso e mais 3.500 notas nos últimos 5 anos. Então isso não tem nada de legal, isso é um direito teu, está na legislação, até 5 anos você pode buscar isso". Então a gente sofre um pouco para desmistificar, né, porque são aqueles velhos chavões das empresas, né, o próprio contador, às vezes você consulta e ele diz: "Não, eu fui pró-fisco". Pró-fisco não, meu amigo, você podia tomar 20% de crédito, está tomando 10, o empresário está tomando no caixa 10 pontos percentuais a menos de recurso. Então, ser pró-fisco não, você tem que ser pró-legislação, o que diz a legislação e o que você deve aplicar. Então, o que a gente acaba mostrando para o empresário e ele fica muito satisfeito e perde até esse misticismo aí, de que aqui nós não estamos propondo nada ilegal, nada fora da legislação. Aliás, a gente mostra a legislação para ele e mostra o problema. A maioria dos problemas são relativos a processo. Que eu digo, as pessoas que estão na empresa não são incompetentes. Elas não têm tempo, que eu tenho e a minha equipe, de ficar furungando. E é o que a gente faz, a gente olha isso, mostra para o empresário, ele olha e fica surpreso. O próprio contador às vezes fica: "Meu Deus, como é que passou isso?". Então a gente acaba no trabalho também tendo um aspecto psicológico, né, de convencer de que a gente não está propondo nenhum bicho-papão, e sim pegando aquele dinheiro que está embaixo da mesa escondido e trazendo para ele, que é um direito dele. E quando você fala assim de não enxergar, né, uma coisa que eu percebo muito é que há uma desorganização não proposital, sem perceber mesmo. Dinheiro entra, aí o empresário acha: "Uau, tô ganhando muito".
só que não está organizado aqui para saber o que vai para onde, para quê e tudo mais. E aí eu queria te perguntar aqui uma pergunta que está no nosso cronograma. Como é que o líder ele pode identificar que uma empresa está realmente crescendo ou que ela só está inchada? Ou ela está só recebendo, um dinheiro, né, fechado, né, e aí ele não tem controlado tudo que está ali embutido, né, seja a parte fiscal, né, o próprio valor de custo do produto. Isso também está na tua consultoria, de identificar essas lacunas. Sim, sim, isso é natural acontecer. Vamos um empresário que tenha sucesso e parta de uma pequena empresa, e o produto dele é bom, o atendimento dele é bom, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega um dado momento que ele fica super feliz. Eu faturava 1 milhão, agora estou faturando 20. Pronto, acaba por aí. Não queira dizer que está bom ou que está ruim. O que ele tem que entender é ter organização financeira, ferramentas financeiras, conhecimento financeiro dele e dos seus diretos, para entender se aquele pulo de 1 para 20 foi saudável ou não, né. O que que acontece na maioria das empresas que apresentam esses crescimentos? Elas começam a deteriorar margem, e margem, gente, Aumenta custo. aumenta. "Ah, mas eu queria ter, eu tô com 1 milhão, mas eu quero ter 20, ok, mas, pra mim entrar num mercado que eu leve o meu faturamento a 20, eu vou ter que baixar meu preço". Interessante, ninguém está proibindo o cliente de fazer isso, ele quer escala, e escala ele absorve custo fixo, excelente, a regra matemática está perfeita. O problema é que ele precisa também não crescer proporcionalmente com os seus custos. Mas na prática o que acontece é assim, ó: "Gente, nós temos que atingir o 20 milhões", e aí ele chama todo mundo, bota numa mesa os seus diretos e diz: "Temos que atingir os 20". O cara da engenharia diz: "Bom, então eu vou gastar um caminhão de tempo e dinheiro para fazer produto, para desenvolver produto para chegar aos 20". O cara da fábrica: "Eu vou comprar máquina, eu vou estruturar, eu vou botar mais funcionários diretos para chegar nos 20". Ninguém pensa na qualidade. Então quais são os grandes, assim, impactos que ocorrem desse crescimento que a gente percebe? A margem se dilui por redução de preço e aumento de custo. O teu capital de giro, que é uma métrica super importante, que afeta o caixa, ele começa a ficar menor, porque o teu ciclo financeiro aumenta, e aí você está caminhando para uma doença forte no teu caixa, para uma situação, às vezes, até da empresa não continuar sobrevivendo depois disso. Olha só, né, isso aí é uma coisa interessante a ser dita, quem assiste a gente e é empresário, são coisas para a gente refletir, né. Hoje em dia a questão do marketing é uma despesa que só cresce, porque a gente sabe que as ferramentas, elas quanto mais você ganha espaço no online, mais o valor daquele clique aumenta, né, e enfim, e é uma bola de neve. Chega uma hora que você assim: "Meu Deus, eu estou só gastando, eu estou colocando investimento e o que era para ser agora resolvi, não, continua, você tendo que correr atrás mais e mais e mais. Os 20 milhões passa a ser pouco, tem que ter 40 e É, 60". perfeito, perfeito. Eu faço uma analogia, assim, uma brincadeira, né, uma coisa, tu estás acostumado a todo fim de semana ir pra Gramado. Então tu já pega as tuas roupas, tu já sabe o horário que tu vai sair, tu já sabe toda a tua organização de saída, de ida e de chegada, e de volta, né. Agora você vai fazer uma viagem bem mais cara, bem mais custosa, bem mais longa, para o Japão, no ano que vem. Que você faz? É natural do ser humano, você vai planejar essa viagem. Tudo, do aspecto financeiro, aspecto de tempo, de alimentação, de acomodação, de transporte. É isso que o empresário quer fazer se ele quer crescer. Que se ele quer sair de ir para Gramado todo fim de semana para ir para o Japão, ele antes de sair, ele tem que planejar. E é isso que vai levar ele a ter sucesso. E um detalhe, tu falasses em despesa de marketing, eu acho que a despesa de marketing ela pode ser 100% variável, no sentido de que se a cada custo adicional de investimento em marketing te traga mais venda, esse custo é variável. Essa é a grande chave, às vezes, das empresas que estão crescendo. Elas crescem com custo fixo e não variável. É, não, eu ia falar isso agora. Ah, desculpa. Não, eu ia complementar, eu ia dizer assim, é exatamente isso, porque à medida que você vai expandindo, você vai avaliando, tem que ter métrica. Ah, eu vendi no online, show, então tá funcionando o investimento. Se você tá ali há 90 dias fazendo investimento em site, em Google, em rede social e não tá vindo lead, aí tu tem que
recalcular a rota, né. Exatamente. Não, recalcular a rota sempre, sempre. Você vai fazer um planejamento para um ano, você vai é o que as grandes empresas fazem, né, vamos supor, uma empresa Organizado. organizadas, elas fazem um planejamento anual, fecham com as suas corporações, com seus sócios, né, e todo mês eles apuram lá quanto era para ter dado e quanto deu. E a partir dali, dependendo das distorções ou de algum fato econômico ou com algum cliente importante, ela tem que recalcular a rota, é que nem o GPS do carro, né? Recalcula a rota. Isso é um exercício constante, sempre tem que estar se renovando, independente de você ter a meta lá na frente, você pode sair do seu plano e seguir uma linha reta até chegar, mas na vida a gente sabe que às vezes tem muita curvinha, muito desvio, você pode chegar lá, mas essas curvinhas vão te levar à necessidade de recalcular a rota, e isso é importante para um financeiro. É, e hoje eu percebo assim, ó, tem muito dono de empresa, seja ela pequena, média ou grande, que não tem aquelas habilidades que você já respondeu aqui numa outra pergunta. E às vezes eu percebo que a falta de planejamento é uma das coisas que mais impacta o negócio. Você, por exemplo, vai ter mudança de preço, desculpa, na matéria-prima. Já foi avisado lá numa notícia que sei lá, vamos supor que seja um derivado do petróleo, que vai mexer no petróleo e que alguma coisa vai respingar no plástico. Eu já tenho que começar a imaginar o quanto aquilo ali pode impactar na minha microempresa e o que que eu posso fazer a respeito, né. Então, às vezes, vem uma notícia da fábrica: "Ó, aumentou o produto", e eu estava despreparado, né. E aí eu posso me debruçar nos meus números, nas minhas despesas e ver: "Ó, vou planejar 2026 baseado naquela notícia lá que eu vi na TV", entendeu. Perfeito, perfeito. Planejamento financeiro, gente, é fundamental. E eu não digo para grandes empresas só, para médias e pequenas. Tu citasse aí a questão de um insumo, por exemplo. Você, como empresário, pode ter 2 momentos em relação a essa informação. Você pode estar ali no meio do ano com todo o teu investimento, já com a tua carta de vendas fechada, com teus pedidos todos orientados, a tua produção já ajustada e chega lá um aumento no insumo que vai simplesmente comer tua margem e o teu cliente não vai permitir que tu altere o preço. Ou você pode, alguns meses antes, estar olhando e acompanhando o acompanhamento da a cotação das commodities nesse mercado. Você pode estar olhando as projeções que os grandes analistas estão colocando em cima daquele valor. Você pode estar lendo um pouco do seu mercado especificamente. Você vai saber meses antes que há um risco. E quando você detecta que pode haver um risco, você pode já antecipadamente criar um plano B. Se isso acontecer na metade do ano, eu viro a chave. O problema é que hoje a maioria dos empresários eles são pegos com as pecas na mão, desculpa a expressão, mas infelizmente não tem como mudar o rumo. E terceiriza a culpa, né: "Ah, não, mas foi o fornecedor que tá errado". Não, eu também tenho responsabilidade sobre isso. E assim, ó, além da questão do planejamento financeiro, e aí eu entro na linha dos meus estudos, né, da minha vida pregressa. O planejamento estratégico, ele anda alinhado ao planejamento financeiro. E saibam que são coisas distintas. Quando eu falo de estratégia, né, não é só olhar para as finanças, é o negócio como um todo. Não, exatamente. Uma coisa é a gestão estratégica, né, que determina até inclusive os rumos da gestão financeira, né. A gestão estratégica ela está pensando o negócio, como o seu mercado vai se comportar, como os seus clientes vão se comportar, quais são as tendências, o que que você precisa, fazer inversões de investimentos dentro da sua empresa, ou seja, qual a estrutura, qual é a política de RH que eu vou ter que ter para ter, vamos dizer assim, pessoas engajadas para me dar retorno? Quais são os perfis de profissionais que eu vou ter nas áreas de produção, de engenharia? Isso é fazer uma gestão estratégica, você olhar o todo, né, como se fosse o dono, e esse é o financeiro ideal, o executivo financeiro ideal, né, que deixa só de cuidar da casinha e passa a olhar o negócio como um todo. E depois da estratégia, obviamente, vem a questão do plano tático, que é mais a gestão financeira mesmo, onde você Isso. vai aplicar as ferramentas de planejamento, de projeções, de acompanhamento, de análises, né? Aí você entra mais num plano tático, né? Que é mais assim, dia a dia, mês a mês. O planejamento estratégico é fundamental, porque às vezes no planejamento estratégico você pode concluir que você não vai ter aquela rentabilidade ou aquele resultado por várias e várias situações ou variáveis, né? E que não estão na tua mão, obviamente. Então você precisa ou refazer, ou reestruturar, ou você precisa investir.
Então, o planejamento estratégico te dá isso, a visão. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde eu vou estar com esse produto, onde é que vai estar o meu mercado, como é que eu acompanho. Então, é fundamental, né? As empresas adotam até alguns critérios, né? Elas têm um planejamento estratégico de 5 anos antes de fazer o plano de negócio para o ano que vem. Então ela já pensa nos próximos 5 anos, né, eu quero estar aqui e chegar aqui. Mas, então a base desse planejamento para o meu ano que vem vão ser essas projeções de 5 anos. Nós vamos tentar segui-las, recalculando a rota eventualmente, mas essa é a meta, esse é o norte que nós vamos seguir. Então gestão estratégica é fundamental, você tem que pensar no estratégico, não só olhar na tua área, porque eu vou resolver um problema da minha área, mas não vou e vou criar problemas para o resto da empresa no resultado consolidado, né. É, a gente se baseia muito nessa questão da teoria geral da administração, né? Mas você falou agora de planejamento de 5 anos, né? Eu assisti um podcast, obviamente não foi Pausa Saudável, foi outro, que falava sobre o planejamento a cada 3 meses. Então você tem que ter um planejamento a 5 anos, sim, mas com a volatilidade do mercado como um todo, eu preciso estar preparada a cada 90 dias e rever aqueles números, rever aquelas estratégias. Os gargalos são coisas que a gente tem que estar sempre olhando, né. Perfeito, E o cliente ideal também ele muda. Às muda. vezes você tá ali focado, eu, por exemplo, né, estava focada, em autismo, porque foi meu TCC nessa área. Daí eu entendi, tá, por mais que eu tenha estudado nutrição comportamental, talvez não seja esse o meu nicho de mercado. Talvez seja a parte, já que eu sou administradora, falar para o empresário. Pronto, mudou. E aí, agora eu já olho a questão da saúde financeira, que entra na questão da saúde do empresário. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo me reciclando. Sim, sim. Vamos dizer assim, existem várias ferramentas e métodos, né. Esse planejamento estratégico de 5 anos é fundamental, porque aí você está pensando a empresa lá em 5 anos, o que que ela será, onde ela estará, e isso é fundamental Que é para necessário. que é necessário. Aí você faz o seu plano anual, que é mais tático para que tu possa dar as metas para a Fabi, para o Edson, das suas áreas. Então você faz o plano anual, mas as empresas usam uma terceira ferramenta, né, principalmente as multinacionais, que é todo mês você tem que fazer um forecast. Ou seja, teve o primeiro mês de janeiro fechado, você já faz um forecast de fevereiro a dezembro, dizendo: olha, dentro do plano isso vai mudar, não vai mudar, pelo resultado de janeiro já houve uma mudança. Bom, se baixou aqui, já estamos fora do resultado já em janeiro, nós temos que recalcular a rota para chegar em dezembro com o mesmo resultado previsto. Então, quais as ações que nós vamos tomar? Quais áreas que têm que ser acionadas? Quais pessoas que têm que ser desafiadas? Então, é fundamental. E isso as empresas, principalmente as grandes, fazem muito. Elas revêem seus resultados mensalmente, sem sem adiamento. As organizadas. As que não são organizadas vão contratar o Edson, né? Por favor. Edson, a gente já aqui esgotou o nosso horário, foi excelente o papo. Eu até me relembrei, assim, relembrei algumas coisas que eu vivi lá atrás. Isso foi muito bom. Já me deram insights aqui para o meu negócio. E a gente sempre pede para o entrevistado, para quem tem interesse em continuar os estudos dentro dessa área de finanças ou até de tributos, que você indique uma literatura para a gente ler em casa, né, para complementar esse conteúdo compartilhado que você nos trouxe. Eu sugiro alguns livros, né, principalmente de finanças corporativas. Tem muitos livros bons em inglês, principalmente feitos lá fora, né. Tem o do Allen, que é muito bom, Finanças Corporativas, né. Tem o do Assaf Neto aqui, que é Gestão Financeira Empresarial, um livro publicado aqui no Brasil. Ele é bom porque ele tem um aspecto, assim, muito prático na demonstração, porque quando você entra no tecniquez, eu evitei toda a nossa conversa entrar no tecniquez, cara, às vezes você não está sendo efetivamente comunicativo, né. Porque você está falhando na comunicação, as pessoas não estão te entendendo. Mas quando você pega um livro do Assaf Neto ali de gestão financeira empresarial, ele detalha muito, ele esmiuça muito, ele fala numa linguagem mais comum. Então qualquer pessoa que tenha uma noção financeira, que tenha uma inteligência financeira, básica, tá, ele vai começar a agregar conceitos ali, entender coisas do dia a dia que diz: "Poxa, isso aqui tem uma forma de calcular, isso aqui tem uma forma de prever, tem uma forma de entender". Eu posso medir aquilo que eu estava tentando entender se estava bem ou ruim, eu posso medir dessa forma. Eu aconselho esses 2 livros aí do Allen, né, Finanças Corporativas e Gestão Financeira Empresarial do Assab Neto aqui.
Excelente. Então, Edson, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Espero que esse conteúdo, né, possa ser útil para as pessoas que assistiram. Deixo aqui aberto o convite para você retornar para a gente falar sobre outras coisas, porque tu é uma enciclopédia, né? Só de te ouvir dá para saber que você tem muito know-how. E aí a gente pode trazer outro tema aqui para o Pausa Saudável dentro das tuas áreas. Não, com certeza, eu fico à disposição. De novo, é um prazer estar aqui. É o que eu te falei, né, tu fosse uma pessoa que falou de uma área, colocando uma conotação super importante, que é a questão da saúde em relação à área financeira, né. Então, isso que me interessou muito trazer aqui, porque, assim, eu vivi uma vida desafiadora como um executivo, e ainda hoje como consultor, sempre, né. Mas a gente tem que entender que não dá para sair de casa, fazer seu trabalho se a sua saúde não está bem. Você não vai conseguir, uma hora a máquina vai cobrar o preço. Então eu fico muito satisfeito de poder dar esses insights aqui, e fico à tua disposição também, tem muito para a gente conversar. Eu tenho 30 anos de carreira, mais 8 anos de consultoria, dá para colocar muita experiência aí para o pessoal, que está nos assistindo aí. Sim, inclusive a gente pode trazer o teu sócio, colocar uma outra cadeira aqui, fazer uma entrevista Vai com ser um mais prazer. gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a quem ficou até o final. E semana que vem, nas quartas-feiras, às 19 horas, a gente lança um capítulo novo no canal. Tchau, tchau.